E a resposta imediata, Renato, é porque assim, ele estava acompanhando o Corinthians. Então, o Corinthians precisa mudar o seu sistema tático, tem um buraco no meio ali, na criação, não tem o Garro, o Coronado não dá resposta. Então tem que mudar o jeito de jogar. No São Paulo ele fez isso, é o que eu espero. Uma resposta imediata. O Dorival tem capacidade para isso. Então eu acho que o Dorival vai fazer esse time jogar. O Corinthians não vai passar sufoco, Renato. O Corinthians não passará sufoco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora, vamos esquecer tudo o que aconteceu no último jogo, né? O Corinthians foi ali derrotado da maneira bem desastrosa contra o Flamengo, 4-0 para os donos da casa. Porém agora o Dorival Júnior chegou, foi anunciado oficialmente e rolou aquele debate no Jogo Aberto sobre o que esperar do Corinthians, o que o Dorival vai fazer para mudar esse time, né? Para melhorar a defesa, que eu acho que o principal ali ponto negativo no Corinthians são alguns, né? Tem jogadores com qualidade muito duvidosa, ainda mais os reservas, porém a zaga do Corinthians é uma bagunça danada e essa certamente será a grande missão do Dorival, arrumar a zaga e tentar deixar o time um pouco mais organizado. Se fizer isso, o Corinthians pode brigar por coisas grandes em 2025. Vamos ver tudo que rolou no debate, tá bem legal. Primeiro, um pouco da fala do Dorival e em seguida, tudo que rolou no programa lá no Jogo Aberto. O link estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Um momento importante na minha carreira, eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Chico, agora o homem chegou. O que esperar desde que o Dorival se apresenta, fala com a torcida, hoje vai ter uma coletiva também. O que esperar de mudança no timão? Uma resposta imediata. O Dorival, ele pula etapas no momento em que ele conhece o futebol brasileiro, conhece o Corinthians, pelas informações de bastidores. Ele tinha esse desafio de fazer o Corinthians jogar melhor e ele precisa resolver uma situação emergencial que é a da defesa, né? São mais de 30 gols em menos de 30 jogos, ou seja, o Corinthians precisa resolver essa situação. Como ele vai fazer com as peças que lá estão? O Ronaldo deve estar se perguntando, mas como que o Félix Torres... Como é que essa história da defesa só repete pra gente um número interessante? 33 gols sofridos em 29 jogos. Ou seja, é mais de um gol a cada jogo. Um pouco mais de um gol, né? Mas enfim, toma gol todo jogo. E individualmente os jogadores estão muito ruins. E aí o que você precisa fazer? Você precisa melhorar coletivamente. Como ele vai fazer isso? Eu tenho uma suspeita, mas é claro que a gente vai ter que imaginar com os treinamentos. Eu acho que ele vai puxar mais o Ranieri entre os zagueiros ali, daqui a pouco fortalecer mais o meio, mas deixar o Ranieri, que já faz essa função, já fez essa função de zagueiro, dar uma sustentação ali para aqueles dois que eu não sei quais são, não sei quais serão os titulares do Dorival, porque qualquer um que entra ali está vazando. Então ele vai ter que arrumar coletivamente o time. E a resposta imediata, Renato, é porque assim, ele estava acompanhando o Corinthians. Então o Corinthians precisa mudar o seu sistema tático, tem um buraco no meio ali, na criação, não tem o Garro, o Coronado não dá resposta. Então tem que mudar o jeito de jogar. No São Paulo ele fez isso, ele conseguiu olhar para o elenco e entender como ele conseguia atuar com as peças que ele tinha, né? O Luciano acabou indo para o banco, para o Wellington Rato entrar no time, fora outras o que ele fez com o Alisson, que mudou de posição. posição. E encontrou dentro do elenco uma solução para o meio de campo, para que o São Paulo fosse mais competitivo e marcador. É o que eu espero, uma resposta imediata. O Dorival tem capacidade para isso. Sgarbis, qual é o sentimento? Chora coração, ele com esse uniforme roxo, corintiano, lá do outro lado, no seu rival. Já superei. Já? Mas ele nem começou direito a trabalhar. Agora ele é do rival. Então, agora ele é do rival, então a gente supera. Do rival! Tá sofrendo. Mesma coisa assim, pô. Merece uma obrigado, do rival. E agora fechado com o Zuba aqui. O trio tá fechado com o Zuba e vambora. Fechado com o Zuba? Fechado com o Zuba. Sou o Zuba Lover de novo. Mas é uma situação, no Corinthians, eu já falei algumas vezes aqui que eu acredito realmente que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians, por todas as características.
Ele no São Paulo, ele chegou no momento ali que o Rogério Ceni estava turbulento, claro, já chegou e foi bem no São Paulo. Foi bem, título de Copa do Brasil. O Chico fala muito de defesa. Para mim, o Corinthians tem que contratar no meio do ano, apesar de que vergonha, né? Com as pontas ali. Ele vai ter que. A dívida aumentou mais de 800 milhões. Que vergonha, que vergonha. O time do tamanho do Corinthians passando por isso é uma vergonha. Só que tem que contratar um zagueiro. Porque. Não, no São Paulo também, uma vergonha. Saiu o balanço do São Paulo, também é uma vergonha também o balanço do São Paulo. Só pra saber. Não, uma vergonha, mas o assunto Corinthians. Devemos falar de São Paulo também. E... Daqui a pouquinho vamos falar de contas. Boa. E do Dorival, só que em campo é um cara que eu tenho certeza que vai dar um jeito no Corinthians. O próprio esquema tático dele, do Dorival, ele no São Paulo não jogava com um ponta assim enfiado. Era o Rato e o Lucas assim, caindo um pouco mais pelos lados, o Nestor também. Né? E no Corinthians ele tem jogadores com essa característica. Tem o Martínez, que é um cara de velocidade, de marcação também, me lembra um pouco até... não dá pra falar que lembra, mas o Nestor, assim, que sabe marcar, sabe atacar. O Alex Santana, que foi escanteado, exatamente. Né, que é um pode Carrilho, que é um jogador de velocidade. Então, pra mim, o Dorival tem tudo pra fazer um grande trabalho no Corinthians. O grande problema, Marco, é que do ano passado pra cá, porque a gente esquece, o futebol acontece tão rápido que nós esquecemos do que aconteceu recentemente. Todo mundo celebrando o Corinthians do Ramon no ano passado, aquela sequência de invencibilidade, mas tem o Garro que tá fora, porque de resto ele tem todo mundo, é o mesmo elenco. Não mudou. Agora, o Garro era o articulador, o cara que finalizava também, que aparecia de surpresa, que é um jogador que tem reserva técnica e não está disponível. O Garro tá pro Corinthians como o Arrascaeta tá pro Flamengo, na importância, claro. Não no equilíbrio, né? Você tira um jogador desse, faz uma falta danada. Os gols que ele fazia de fora da área, surpreendendo, chegando ali, decidiu os jogos pro Corinthians, né? Então... Quando ele se aproximava mais do Yuri, né? Exatamente. O Yuri parou de fazer gol com a saída do Garro. Então, o futebol... Você perde uma peça, duas, o teu time às vezes afunda, né? E eu acho que o Dorival tem que começar arrumando a casinha atrás, aquela coisa dele tranquila. Quando o time tá ruim, arruma a defesa. Depois você vai progredindo e criando alternativas táticas com os jogadores que tem para poder fazer um campeonato razoável, né? Eu não espero do Corinthians um campeonato de ponta, que fique entre o 8º e o 12º. Esse, para mim, é o que o Corinthians vai conseguir. E com o Dorival pode ser que até almeje alguma coisa a mais. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né, Dorival? Você é esperança. Ulisses, você percebe já um ânimo, esperanças renovadas no Corinthians depois do anúncio do Dorival? Ou tá tudo muito tímido ainda? Não, tudo muito tímido ainda. É? Não é assim, não. O Dorival é um grande treinador, nem se questiona isso, a qualidade dele como técnico. Ele é um cara que pode dar condição a esse time de jogar futebol. Ele é melhor que o Emiliano, que o pai, que todo mundo. Ele é bem melhor. Então a tendência é dar certo no time do Corinthians. O Corinthians tem um 11 bom. Né? O Corinthians não tem, por exemplo, como o Palmeiras, 2 jogadores por posição de qualidade, como o Flamengo, 2 a 3 jogadores por posição de qualidade, que saem, você não sente tanto. O Corinthians tem essa deficiência. Precisa contratar mais jogadores, né? Então eu acho que o Dorival vai fazer esse time jogar. O Corinthians não vai passar sufoco, Renato. O Corinthians não passará sufoco na mão do Dorival Júnior, que para mim é um dos grandes treinadores do futebol do Brasil, indiscutivelmente. E ele sabe, o Corinthians precisa disso, de um cara que entenda futebol, de um cara que sabe, ele está produzindo. Eu estou falando isso porque o Emiliano e o seu pai tiraram jogadores que produziam em jogo que a gente não entendia. O cara estava arrebentando o jogo, intervalo do jogo voltava sem. Carrilho, às vezes, sem o José Martínez, o próprio Romero jogando bem, ele tirava. A gente não conseguia entender isso que ele estava fazendo. Muita gente ele está poupando para os próximos jogos e o Corinthians lá se arrebentava. Ele tirou o Corinthians da Libertadores com 3 zagueiros em Guayaquil, num jogo ridículo. Isso custou ao Corinthians muito dinheiro, é muito prejuízo, entendeu? E o Dorival tem condição, sim, de montar taticamente um time de muita qualidade e o Corinthians melhorar muito. O Ramon, independentemente das escolhas, que eu concordo com o Ulisses, nem sempre foram as melhores, mas ele priorizou o Paulistão e ganhou. Então ele queria um título, queria uma competição e o Paulistão veio. Só que acaba o Paulistão, tem a temporada inteira. E esse é o problema, o torcedor rapidamente já esquece do que acontece. Por isso, Charles Mills, é que eu sou campeã gaúcha invicta e lembro disso todos os dias. Ronaldão, tem um detalhe. O Dorival deu aquele Pelé no Flamengo, não tava ali. Nada, é só porque é promessa, eu tenho que falar isso. O Dorival deu aquele Pelé no Flamengo e falou, tipo, vou ficar na cabine, não é só vendo de longe. Mas o Palmeiras já enfrentou o Corinthians nesse campeonato brasileiro. Então agora a estreia no Brasileirão será contra o meu Inter e contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. E aí, o que já podemos ver de medidas rápidas? Então, é o que o Chiquito fez um levantamento aqui, que é o que todo torcedor pensa.
que é a zaga do Corinthians. Ele vai ter que arrumar a zaga do Corinthians. Eu acho que chegou a hora dele não recuar tanto, recuar o Ranieri, ele já colocar ele na zaga. Ele e o Tchoca. E aí, porque essa seria a sua dupla. A minha dupla de zaga seria essa, até o final do campeonato, até acabar o ano, o mundo. E aproveitar. Neymar escalou o Santos, o Ronaldo tá escalando. E aproveitar e pegar o Félix, o Ramalho, ou dar umas férias, eu já coloca no mercado aí já, fala, tá no mercado. Pode procurar time que aqui O você não Ramalho joga tem mais. vários elogios seus no ano passado. Tomou caneta, tomou rolinho, tomou chapéu. Ele tá com Ela falou na ano cabeça. passado. Ele foi no aniversário ontem. O Ramalho foi no aniversário ontem. Começou a cantar parabéns, falando parabéns, Pedro. Os caras, não é Pedro, o nome do menino é Gabriel. Ele tá com o Pedro na cabeça até hoje. Então é o seguinte, o Corinthians precisa fazer o quê? E eu gostei do que o Juvetica falou. O quê? Que é do rival mesmo. Do rival Corinthians, é isso aí. Você foi bem. E agora o que o doutor falou um negócio também que me chamou muita atenção, mais uma coisinha, só para fazer parte do elenco que você falou e a resposta para dar pro Dorival. Porque ele tem que fazer. O Yuri Alberto. Contra o Flamengo, ele nem perdeu o gol também. Ele perdeu, ele não deu nem pra ficar bravo. Ele não fazia gol. E contra o Flamengo, ele nem perdeu, porque o que ele perde de gol é uma grandeza. Então, nem pra xingar ele, a gente fez isso. Agora, o que o Dorival precisa fazer é a defesa. E no Paulistão, você elogiava ele direto. Não, Paulistão, como você falou, já passou. Já passou. O Corinthians já comemorou, já passou. Ramon já passou. Essa defesa já foi. O futebol é uma caixinha de surpresa, mas ao mesmo tempo é dinâmico. É no dia a dia. Você tem que ser cobrado todo. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado, a chegada do Dorival Júnior ao Corinthians. Confesso que eu tô bem animado, acho que agora o time vai pelo menos se encaixar, vai deixar de ter aqueles buracos na defesa, como vinha acontecendo, né? Ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos um time mais seguro. Isso já traz muita confiança pro restante da temporada. A gente viu que o Corinthians começou bem o ano, né? Tava muito bem ali no Paulistão, é claro. Brasileirão é difícil, competições internacionais são difíceis, agora a Sul-Americana já que caiu na Libertadores, né? Na pré-Libertadores. E eu acho que agora o Corinthians tem tudo pra, pelo menos, ter um pouco mais de estabilidade. Não dá pra pensar que vai ganhar tudo, porém não vai passar essa dificuldade, pelo menos. Até é assim que eu imagino que vem passando a dificuldade, né? Acho que não deve passar, como foi bem comentado ali no jogo aberto. Mas eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem abaixo. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!